Oi, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está assistindo essa live, porque ela vai ficar salva. Então, começamos aqui em relação a Porto Velho, começamos um pouco antes, e em relação, né, a galera de Goiânia, começamos um pouquinho depois, porque a pessoa aqui que vos fala esqueceu de um pequeno detalhe: a diferença de horário. Né? Mas a diferença de horário de um estado para o outro, mas estamos aqui, tá? Estamos aqui agora ao vivo. Como vai ficar salva mesmo, tá? Quem não conseguir assistir, estiver esperando 7 horas aqui de Porto Velho. E desculpe o atraso aí a galera de Goiânia pela questão, né? De Goiânia e de demais localidades, que eu esqueci só de especificar que era o horário aqui, né? Da onde, qual estado que era o horário, tá? Mas estamos aqui. O importante aqui, estamos aqui, certo? Pessoal, então vamos aqui no nossa primeira live com convidados, tá? Vamos falar um pouquinho sobre autoestima. Como falei na live anterior, né? Eu iria trazer convidados aqui para conversar com a gente sobre o processo ali de como que é autoestima, né? O que que é autoestima? Então, o nosso projeto aqui, o projeto Sintonia, ele tem o objetivo de desmistificar a autoestima, né? Lembro que na live anterior também eu falei de desmistificar a ansiedade, mas não é ansiedade, é autoestima. Então, começaremos aqui pela autoestima e arte, né? Esse tema ali, né? Questão de a questão artística, né? E convidamos aqui o Davi, que vai falar um pouquinho sobre a visão dele na arte, né? Ele é design gráfico, tatuador, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre essas artes e o que tem a ver com o processo de autoestima, de que forma a arte, né? Especificamente mais a questão da arte específica, né? Que o Davi ele desenvolve, de que forma que pode contribuir ali com o processo de autoestima e o que é a autoestima de acordo com a perspectiva artística. Então, o nosso primeiríssimo convidado, né, é o Davi Carvalho, direto de Goiânia. Olha aí, né? Então, vou chamar o Davi aqui. Vamos lá, espera aí, vamos ver. Davi, já tá por aí? Se estiver por aí, Davi, me dá um oi, por favor. Oi. Voltei, né? Eu tava verificando aqui, tava tentando chamar aqui o Davi. Quem sabe faz ao vivo, né? Estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem aí? Como é que está para vocês? Eu vendo o pessoal entrando. Olá. Davi, eu te chamei aí.
Pois é, pessoal, vamos falar sobre autoestima e arte hoje. E- Oi, Davi, não tô te vendo. Não tá me vendo? Não tô te vendo, mas bora aí. Só tô vendo só a minha tela. Só eu aqui, eu não sei por quê. Caramba, sério? Tá aparecendo aqui pra mim. Caramba, peraí. Eu também não tô te vendo. Ah, então vamos tentar, vamos abrir de novo ou vamos embora assim? É melhor a gente tentar de novo, né? Custa. Então tá bom. Então vou sair e vou entrar de novo, tá? Vou te tirar aqui. Aí tu pede para Tá. tu solicita. Acho que eu te chamei, eu acho que dá algum BOzinho, tá? As calças. Oi, agora sim. Agora tô te vendo. Ótimo. Que bom, que bom, que bom. E seja muito bem-vindo aqui ao nosso projeto, o projeto Sintonia. Nosso Então, primeiro convidado, nossa primeira live com convidado aqui. Seja muito bem-vindo para apresentar aqui, né, um pouquinho sobre você e a tua visão aí, enquanto profissional, enquanto artista, né, sobre, né, a tua perspectiva sobre a autoestima. Né? Então, fala um pouquinho sobre você, sobre teu trabalho, sobre a tua arte, né? Para o pessoal aí que não te conhece te conhecer. sim, boa noite. Primeiramente, né? Boa noite. Meu nome é Davi, eu sou uma pessoa trans, né? Eu estou transicionando para o gênero masculino. Eu me entendo como, né? A minha identidade de gênero é masculina, né? Então, assim, eu sei que eu tenho uma aparência muito feminina, eu maqueio, sou maquiada, etc, pipipipopopó, mas é aquela coisa, né? Aquele velho lifestyle do gótico. Então, assim, eu sempre fui meio esse tipo de pessoa que me expresso de uma forma um pouco a mais, assim, que a maioria das pessoas, né? Que as pessoas costumam fazer, né? Porque, querendo ou não, você acaba recebendo muito olhar, assim, né? De querendo ou não. E aí você percebe que você é diferente de alguma forma. E todos os dias a gente se depara com esse tipo de coisa, né? E assim, no começo, no começo, é muito complicado falar sobre o começo, né? Mas vamos lá. Eu sou artista, acho que desde que eu me entendo por gente, quando meus pais me levavam para sair com eles, porque eu sempre fui o tipo, eu sempre, fui o primogênito, né? Eu sou o primogênito. E aí meus pais sempre foram sair muito, sempre foi meio boêmiozinhos, né? Então, assim, eles sempre me levavam. Então, o que eu fazia? Eu desenhava no papel do, do bar,
aquele papel, assim, como é que se diz? Caramba, fugi a palavra. Como é que se diz? Aquele papel que a gente que usa para limpar. Guardanapo? Isso, guardanapo. Eu desenhava lá e ficava quietinho, tipo, 4 anos, por aí, sim. E desde então eu sempre chegava, pegava, puxava meu tio para maquiar, e aí meu tio me ensinou um pouco a pintar a tela, né? A mexer um pouco com tinta óleo quando eu era criança, né? E Aham. aí eu peguei, puxei, né, bastante sobre isso. E foi mais ou menos assim. Eu sempre meio que tive um pé na arte, assim, né? A minha família sempre carregou essa arte muito, muito no DNA, mas assim, nunca exploraram da forma que eu exploro, né? Mas o meu tio foi a única pessoa que chegou a fazer curso de tela, então ele me mostrou, né? Eu tive esse início aí, mas eu sempre tive esse interesse pelo desenho, desde que eu me entendo por gente. Eu vou só diminuir aqui o ventilador porque essa barulho. E aí, pessoal, vocês estão ouvindo bem? Vocês estão vendo a gente? Tá certinho aí para vocês? Estão Tudo. vendo? Estão Eu ouvindo? não estou enxergando a Águida, mas, nossa, Meu eu Deus, eu tô te vendo, mulher. Ô, Davi, eu tô te vendo. estou te vendo, eu estou me sentindo assim um pouco. Estou falando Ai, sozinho, meu mas aí Deus. Quer tentar de novo? A gente sai e entra de novo. Não eu tem acho que problema não, não. eu não sei o que acontece. Deixa eu ver aqui se eu tenho que apertar em alguma coisa para te ver. Eu não sei por que não está mostrando pra você. É absurdo. É Mas, a história, né? Do quem sabe faz ao vivo. pois é, mas eu demorei muito, por mais que a arte tenha se iniciado muito cedo na minha vida, demorou muito para esse processo de autoestima realmente, eu ter uma autoestima assim, de tipo, é isso aí, sabe? De olhar no espelho e me sentir feliz com o que eu tô vendo. Não só isso, mas outra, assim, que a gente, já grosso modo, a gente tem a autoestima, pelo menos a primária que eu entendo, assim, é a gente estar bem conosco, né? Que a gente vê. E isso veio depois dos meus 30 anos, quando eu me entendi como uma pessoa trans, como um cara trans, porque eu sempre desenhei, desde a minha adolescência, um cara de cabelo preto, muito parecido comigo, só que tinha um gênero diferente do meu. E aí demorei um bom tempo, para entender que quem eu desenhava ali era eu mesmo, sabe? E aí, quando eu me entendi como pessoa trans, e aí eu vi, né? Eu fiz aquela, sou eu. Aí eu Então, sempre quis ser desse jeito. insight. É, demorou, mas assim, O mas importante veio. é que aconteceu. O importante é acontecer, mas demorou. Demorou, mas acontece, sabe? Acontece. É, e interessante você falar isso, que foi também depois dos 30 que eu me reconheci. Antes era reconhecia bi e agora me reconheço lésbica, né? Hum, Então, depois dos 30. Que bom. E aí a gente pensa, né? E é interessante a nossa questão aqui da gente falar sobre a questão do essa questão de autoestima, né? Que as pessoas pensam que acabou ali. Cheguei nos 29, cheguei nos 20 e pouco, tô quase no 30 anos, e acabou, né? Não tem mais o que fazer. E aí, para muitas pessoas, depois dos 30 é que a vida começa, né? a vida inicia, você desperta a sua consciência basicamente depois dos 30 anos, porque eu, assim, isso parece que realmente muito acontece com muita gente. Aí eu fui numa terapeuta holística, e aí ela foi lá fazer umas coisas lá, e aí ela viu, realmente você tá na sua idade, no seu despertar, né? Porque foi quando eu
me liguei que eu sou uma pessoa trans, que eu sou um cara trans, né? E aí enfim, mas realmente eu ouço muito sobre isso, porque eu trans é uma idade de despertar, sabe? De consciência, de muita coisa. E aí, viu, galera? Ó, pra quem não completou, não está próximo dos 30 aí, ó. Parece que ultimamente eu tenho ouvido muitos relatos. Ouvi agora do Davi, tenho os meus relatos, ouvi algumas pessoas que, tipo assim, não sei como é que eu vou fazer, meu Deus, quando eu fizer 30, e aí chegou nos 30, meu Deus, a vida aconteceu. E aí muitas pessoas relatam muito mais liberdade, né, para ser quem é de fato, né? Não o que ali o que foi imposto durante muito tempo. Então, Exatamente. pelo que você fala, então a arte contribuiu ali para esse processo seu de redescoberta, de você se perceber ali no teu processo de autoestima. Ai, me perdoa, eu não me liguei, é uma pergunta. Acontece, porque quem sabe faz ao vivo, né? Era uma pergunta, é porque eu pensava que você estava complementando o que eu tinha dito. Pode Mas, ser, pode ser. Acontece. uh, bom, você estava me perguntando como é que foi esse processo de Não, eu digo entender. assim, essa questão, então, além ali da tua vida ter dado uma guinada ali naqueles 30, depois dos 30, né? De você ter ali evoluído, ter se redescoberto. Então, pelo que você vinha falando, então a arte esteve muito presente ali no teu cotidiano, na tua vida. E aí intensificou mais depois dessa tua né, desse teu eita, meu Deus, não vai sair a palavra redescobrimento. O renascimento, né? Renascimento, interessante. Renascimento, e isso é irônico, mas é o meu dead name, né? O significado do meu dead name, do meu nome morto, né? E para mim só basicamente quis dizer que eu era a pessoa que eu era basicamente uma casca, né? E toda vez que eu penso nisso, eu fico muito feliz, mas enfim. Sim, a arte sempre esteve muito presente e todas as vezes que eu não me conectei com a arte, quando eu digo arte, arte plástica, entendeu? Eu pegar e desenhar ou mexer com tinta, porque depois eu passei muito tempo assim, pensando, caraca, eu não desenho bem. Eu não pinto, não sei pintar, eu não sei desenhar. Teve um tempo que eu fiquei uns bons anos. Fiquei uns bons anos nisso. E foi, acho que, realmente uma época de depressão, assim. Que eu tava realmente sendo um boneco da minha família. E, e eu não era feliz. Eu realmente não era feliz, eu era uma pessoa muito invejosa. Tá? E eu não reconhecia isso, não reconhecia isso. E o pior é que muitas das vezes, quando a gente tem uma baixa autoestima e a gente se desconecta da nossa, que a gente entende como eu mesmo, do que a gente quando eu falo eu, tipo, do que eu gosto de fazer, do que me faz bem. E eu não tô falando de coisas supérfluas, eu tô falando de ouvir uma música que você gosta, coisas que são de graça, entre aspas, né? Ouvir uma música que você gosta, assistir um filme, ler um livro, ir ao teatro, eu sei que paga, mas enfim, cinema, eu sei que paga, mas sabe, são coisinhas que constroem uma pessoa, do que ela gosta de fazer, sabe? Interessante. E aí, depois de um tempo que eu parei, pensei e olhei para toda a pessoa que eu era, porque assim, às vezes a gente diz que, ai, não, eu não sinto inveja de fulano, não sinto inveja de fulano. Mas você vê o seu coleguinha um pouco melhor do que isso, um pouco melhor que você, que faz Ah, basicamente a mesma coisa que você, e você já fica assim, de cara fechada, tipo, né? Já fica meio assim. Só que aí que entra. Enquanto você está olhando a vida do colega, se incomodando com a conquista do coleguinha, o que você está fazendo para você conquistar o que ele está conquistando? E às vezes o que ele está querendo
não, não dá para você, às vezes é uma coisa melhor para você, sabe? E às vezes a gente fica condicionado a isso. Mas, assim, aprofundei bastante. Mas o fato que eu quero dizer é que, assim, quando você entra no seu autoconhecimento, quando você começa a pensar no que você gosta, no que te faz bem, e conversa com você, porque eu passei 2 anos, estou passando ainda mais de 2 anos, conversando comigo mesmo. E prestando atenção no que eu falo e às vezes no que eu escrevo, né, meus sentimentos, aí eu pego e circulo o que não tá legal dos meus sentimentos. Por que eu tô sentindo aquilo? E aí eu começo a desconstruir aquilo, isso, sabe? E quando esse processo de autoconhecimento, eu não digo nem de solidão, mas de solidão. No começo eu me senti muito solitário, foi realmente uma solidão, eu falei bastante, mas porque assim, eu tô morando sozinho, saí da casa dos meus pais, né? Do seio da minha família, da cidade que eu nasci, Aquilo que você para vir conhecia, né? totalmente. Hã? Tudo aquilo que você conhecia, né? Isso, isso. Tudo que eu conhecia, toda a proteção que eu tinha, tudo. E, enfim, eu fiquei muito sozinho e esse eu sozinho eu fiquei fazendo isso, sabe? E aí eu fiquei tão compenetrado na minha vida que eu parei e pensei, quando você olha a vida do coleguinha, na conquista do coleguinha, você realmente, e você para de olhar para sua vida e para de construir, redescobrir quem você é e melhorar, ou sei lá, melhorar, não sei o que você quer fazer isso, mas enfim, a gente sempre quer se melhorar, né? Alguma E, coisa, não sei, né? Pessoas, as pessoas saudáveis pensam desse jeito, mas é, assim, então assim, quando você para trabalhar em si e por si, eu acho que é o autoconhecimento, você simplesmente esquece a vida do outro, sabe? Claro que vai aparecer um ou outro que você, caramba, eu sei tanto esse fulano aí, sabe? Um canal no YouTube, um negócio no TikTok que tá ganhando 10 reais a mais, sabe? Mas muitos assim, de nós aqui pensamos sobre. então, pois é uma coisa assim que a gente fica, né? É frustrante, né? É frustrante. Só que dinheiro não é tudo. Se serve de consolo, assim, né? Dinheiro não é tudo, nem sempre é tudo, né? Nem sempre o dinheiro resolve tudo. É É isso. verdade. Mas Não, eu mas sei muito que. interessante. Ah, pode falar. Hã? Não, pode falar que eu te cortei aqui. Pode falar. Não, mas é isso. É a questão do, tipo assim, esse, esse momento de desconstrução da pessoa que eu era. Tipo, eu era uma pessoa muito invejosa. Eu já cortei muito isso, sabe? Mas um lance que também ainda me incomoda e que eu acho que incomoda muita gente. Eu acho que muita gente passa por isso, porque muitas das pessoas que eu converso passam pela mesma coisa, que é a tal da insegurança, né? Tipo, a gente precisa da tal da validação de outra pessoa, Sim, pra gente se sentir bem. muito Eu, importante. eu, eu era muito assim, eu já fui muito assim, eu era muito assim, principalmente quando eu estava morando com a minha família. Eu podia estar certo do que eu estava falando. Se alguém falar que não estava, que eu não estava certo, eu simplesmente ficava inseguro. Então, assim, é, Mas é aquele processo, né, de você. Pra gente fazer parte da evolução, a gente tem que soltar certas amarras ali, né? Porque a família, querendo ou não, eles vão ali, eles sabem ir até um caminho. Chega um ponto que, assim, a gente vai e tem que transpor para aquele caminho. E aí, como é que faz? E aí, tipo, aí, muitas das vezes, né, o outro, isso eu falo família, eu falo pessoas próximas, né, amigos e tudo mais. Que aí cada um tem uma concepção de um caminho, de onde chegar, de onde ir. Só que às vezes, quando a gente transpõe aquele caminho, o outro vai ficar desesperado. Só que a gente tem que ir, né? E eu acho que a virada de chave é esse ponto quando a gente chega e não, tem que ir, eu vou.
né? Mesmo com medo, mesmo inseguro, mas eu tenho que ir, né? E aí é uma coisa que quando a gente vai, não isenta a gente, né? Que é interessante que você está falando, tá me dando uns insights aqui, até do meu próprio desenvolvimento. E aí, quando a gente vai, não quer dizer que a gente deixa de sofrer ou deixa de ter um processo ali, é, de ter frustrações, de ter preocupações, mas agora tem, é como se a gente saísse ali um pouquinho do solo do outro, né, daquele terreno do outro que a gente não sabe como é que tá, para a gente construir ali algo no nosso próprio terreno emocional ali, né? E aí é muito mais sólido, a gente não pisa ali em alguma coisa que pode ter uma areia movediça, pode ter alguma coisa que não está bem assentada, a gente não tem conhecimento, o outro tem conhecimento, a gente não. E aí, quando a gente vem nesse processo, a gente lida até melhor com as frustrações e lida melhor com as preocupações e alguns sofrimentos do que quando a gente permanece ali, né? Naquele espaço ali, né? Que às vezes não cabe. Não cabe A bolha, mais, naquela bolha. né? E aí é muito interessante você falar isso, porque realmente esse é um ponto que fala muito sobre autoestima, né? Se você pensa muito pelo outro, ou se você tem aquele receio excessivo de frustrar o outro, se você tem aquela preocupação de como você vai. Né, por mais que nem você falou, por mais que a gente tenha noção que estamos certos, às vezes a gente vai receber a negativa. E aí a forma como eu lido com essa negativa, a forma como eu transponho essa negativa, diz muito sobre o processo de autoestima, né? Que é como a gente pode. Como que a gente vai lidar com aquilo. Nem sempre vai ser da melhor forma. Pode ser que dali para frente, podia ter agido diferente. Mas a gente só tem ferramentas emocionais se a gente vive, né? Se a gente caminha, se a gente, né, lida com as situações. Exatamente, exatamente. A gente, nossa, a gente realmente só sabe aí se a gente tem as skills, não, falando assim do jeito, uma linguagem de gente que joga videogame, né? A gente Uma só, pessoa artística. a gente só adquire as skills, entendeu? As qualidades, as funções lá, as skills, as habilidades, se a gente partir pro play. Se a gente não partir pro play, a gente não ganha nem um pouco de experiência, entende? Então, o fato, então, digamos ali, os 30 então, trouxeram boas evoluções, então, nessa questão ali de partir pro play. Às vezes o mundo se vai, você vai ter que fazer alguma coisa, vai, agora. E é assim, os 30 anos foram bem engraçados, de fato. E eu te conheci quando eu tinha 20 e poucos anos, 24 anos, né? Nossa, Menino. então. E hoje eu tenho 33 anos, né? Aí já fica uma coisa assim, faz muito tempo, mas assim, parece que não passou muito tempo, que a gente era a turminha lá, tá, atrás, né? Mas é, os 30 anos, eu acho que foram cruciais. Sim, processo até de amadurecimento, né? Mas é muito comum, sabe? Esse discurso, assim, quando o pessoal vem e fala. Eu mesmo também, quando chegava, eu estava me aproximando dos 30, meu Deus, e agora o que, que eu vou fazer da minha vida, meu Deus? E aí, assim, a gente chega ali e pensa que não conquistou tantas coisas que já deveriam ter sido conquistadas. Pensa que, tipo assim, meu Deus, eu já tô me sentindo assim comigo mesmo, como é que eu vou me sentir então depois dos 30? E ainda teve também, nesse processo meu, né, falando da questão da sexualidade e tudo mais, e entra também a descoberta do TDAH, que aí consegui entender vários movimentos ali, então foi tudo ali em meados dos 30 também, né? E aí que aí melhorou muito o processo de autoestima. E aí entra, né, a questão da gente se ver como nós somos,
né? E mostrar para o mundo isso, né? Independente do que o outro queira ver, não queira ver, independente do que o outro aceite ou não, porque isso também diz muito sobre a autoestima do outro. Mas como a gente não pode trabalhar a autoestima do outro, a gente pode trabalhar a nossa autoestima, a gente vai mostrar para o outro, né, aquilo que a gente tem para mostrar. A gente pode como? Falando um pouco, a gente pode ajudar o outro, né, com movimentos assim como esses, né, um exemplo, né, nessa conversa, nesse bate-papo que a gente está tendo aqui. E aí, Sim, falando bastante isso, e é interessante, né, que aí tu trouxe bem no comecinho da live, falou um pouquinho sobre como é a questão do cabelo, da maquiagem e tudo mais. E aí já me passa uma visão, né? Para mim, pelo menos, passa uma visão artística. Independente né, de como que você se perceba ou como você do que você expressa, tipo assim, é como se você respirasse arte, exalasse arte. E essa é uma visão que desde lá, quando a gente se conheceu lá atrás, é a visão que eu tenho ali de questão artística mesmo. Por isso que foi uma lindo. pessoa que. Aí eu olhei e falei, oh meu Deus, mas é sério, né? Mas de verdade, então assim, e aí logo quando eu comecei esse projeto, aí vi pessoas que eu ia convidar, né, para vir para conversar. E aí, sempre acompanho, né, tuas artes e tudo mais. Aí eu olhei e falei, cara, o Davi tem que falar, o Davi tem que falar sobre esse Obrigada. processo. Eu acho que, e aí, querendo ou não, daquele tempo também, te acompanhando, mesmo que por redes sociais, né, mesmo que... Mas a gente, né, teve um processo ali que a gente estudou junto, né? Que a gente passou por esse processo, então cada um seguiu ali um caminho, mas sempre ali sabendo ali mais ou menos. Claro que a gente não tem como saber 100%, De olho ali, o que o outro tá fazendo, como é que tá a vida. mas a gente acompanha, né? E aí sempre me trouxe essa questão, né, de uma pessoa que exala arte, né? E aí, quando você traz essa questão, né, fala sobre a questão de maquiagem e tudo mais, eu vejo uma pessoa, um cara artista, né, que se expressa, que tem uma forma, a forma que ele tem de se expressar, e maquiagem é arte, É, né? Cabelo é arte, piercing, tatuagem são questões artísticas, né? a E aí roupa. nada mais justo que vocês. Oi? Nossas próprias roupas, hoje a gente só se veste diferente uns dos outros por causa da arte. Porque tem um Exatamente. artista que vai ali, um designer de moda vai lá e faz uma roupa. A roupa mesmo, uma forma de expressão. É verdade. Então a vida se movimenta, a evolução, a tecnologia, ela vai se desenvolvendo através da arte. Né? Então, acho que nada mais justo do que falar de autoestima e questões é, artísticas, né? Porque, por exemplo, você ter a coragem de você se expressar para o mundo da forma que você é de fato, daquela forma que você quer se expressar, da forma como você se sente, né? É falar sobre autoestima, né? E é uma questão que você, né, também contribui para que outras pessoas também, às vezes a gente nem sabe, mas a gente contribui ali com algumas pessoas, por mais que a gente não veja, mas, né, que você falou da questão quando a gente fica ali preocupado com o terreno do outro, quando a gente fica preocupado com a grama do vizinho, né? Não Uhum. sabe se é estética, não sabe se é natural. Enfim, só sei que a gente que tá tendo resultado. E às vezes a gente também não consegue ver nesses momentos que outras pessoas estão se espelhando positivamente na gente, né? De poder chegar e, poxa, que interessante, olha que coragem, olha que coisa boa. Como que a pessoa se sente melhor depois que ela expressa quem ela é, né? Por mais que tenham as dificuldades, né? Porque aí também
Só que a gente trava as batalhas, mas de uma forma muito mais forte, né? Muito mais segura, muito mais. Quanto maior ali aquele processo, que aí a gente fala, né, da autoestima. Até na live anterior, eu falei sobre autoestima, é a forma como você se vê, né? Que você se auto-percebe. Né? E aí, quando você traz, né, essa questão que você está transicionando também, e a forma como você se percebeu, né? A forma como você. Não, cara, eu era dessa. Tipo assim, eu estava agindo dessa forma, mas eu não sou dessa forma. E aí, quando você se olha, né? Quero que até você me fale se você concorda ou não. Aí, quando você se olha, você começa a expressar aquilo que você é, né? Independente de estágio, qual o estágio que você esteja do processo, né, de transição e tudo mais, mas você está Sim. cada dia mais expressando quem você é, né? E isso inspira, assim, né? E isso traz uma forma de que a gente fala sobre autoestima e a forma como você se vê, né? A forma como e aí você está cada dia mais aceitando a pessoa que você de fato é, né? E aí entra também essa questão, por exemplo, minha com a questão da sexualidade, minha com a questão do TDAH, de perceber, pô, quando eu descobri, tenho TDAH, e consegui entender que eu podia ter evoluído em muitas questões profissionais, por exemplo, podia estar em outro patamar, em outras situações, oportunidades que eu perdi por conta da questão do TDAH, da paralisia do TDAH e tudo mais. E aí hoje não, hoje, depois de muita terapia também, mas de aceitar o processo, de se perceber, né? De ver outras pessoas, porque também a gente não. Quando a gente existe ali, a gente procura os nossos pares, né? A gente procura ali ter acesso a pessoas que estão naquele caminho, que já passaram por aquele caminho. E aí, quando você se olha e você se percebe, cara, eu sou assim, ponto. Tipo assim, e eu vou me apresentar da forma que eu sou, né? E aí isso inspira outras pessoas, né? Eu falo porque nessa questão, por exemplo, do TDAH, me inspirou a agir, a me movimentar, a fazer as coisas do jeito que eu sou, né? Da questão da sexualidade, de me relacionar com uma mulher, por exemplo, então assim, de chegar e, né, e namorar e tudo mais, então assim, antigamente, meu Deus, eu era fielmente hétero. E aí, para chegar e expressar quem eu era para o mundo, né? Que todo mundo estava acostumado a quem eu era, né? Uhum. Aquela pessoa que eu era naquele momento. E aí, depois, quando eu, né, expressei, falei, ó, eu sou assim. E aí eu me vi, tipo, cara, eu sou assim e tive orgulho da pessoa que eu sou, com TDAH ou com qualquer outra coisa, né? E aí eu me vi ali em um relacionamento e me vi, tipo, e é alcançando as coisas, tipo, da forma que. E aí parece que flui, né? E aí a palavra que vem na cabeça parece que as coisas fluem de acordo com que. Quando a gente vai se aceitando, né? Quando a gente vai se expressando. É porque é como se você aprendesse a como você funciona. Ah, eu funciono assim. Então. É mais ou menos isso. Eu não sei, assim, não deu para entender. Sim, 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 mas as coisas vão. E aí, como você falou, né? O renascimento. Um renascimento. Então é assim que eu funciono. Então vamos lá, então. É assim, é assim É, mesmo. Uma coisa que eu queria muito elencar aqui, que, tipo, antes de eu me entender como uma pessoa trans, eu não tinha tanta vaidade, eu não me achava uma pessoa tão vaidosa, assim, sabe? Eu, inclusive, não gostava de pintar as unhas, hoje eu não faço, eu adoro pintar. as unhas estão belíssimas, amei, amor. E aí, assim, e aí eu fico muito fresco, né? Mas é porque cor, né? Essas coisas, essas coisas. Mas quando a gente aprende mesmo a saber. Davi,
cortou. Eu não tô te ouvindo. O pessoal ouviu, Davi? Oi? Vocês estão me ouvindo? Davi, eu não tô te ouvindo. Travou aqui pra mim. Aí eu não sei se foi eu que travei. Poxa, no auge aqui. Então, gente, travou. Então, vou tentar colocar aqui novamente. Gente, vocês estão vendo. Então, que potência aí essa conversa de hoje, né? Gente, essa live vai ficar salva aqui, tá? Tô amando os comentários. É, e aí eu vou tentar sair e vou entrar de novo com o Davi. Voltei? Pois é, vou tentar sair aqui, tá? Essa vai ficar salva também. E aí a gente volta com a parte. Volta com o Davi.